Olá pessoal, meu nome é Elcio de Pádua, eu sou o CEO e fundador da Digevo e hoje nós estamos aqui para gravar outro vídeo relacionado à nossa jornada que nós iremos desvendar como a tecnologia tem impactado vários setores do mercado. Hoje nós estamos aqui com Gunnar Wikberg. O Gunnar tem mais de 20 anos de experiência com pesquisa e inovação. Há 7 anos ele está à frente de pesquisa e inovação para o setor automotivo, relacionado muito a peças e descobertas e inovação para carros autônomos. O Gunnar, ele é líder nessa frente, ele vive na França, em Paris, onde tem um headquarter de uma das maiores empresas desse segmento. Olá Gunnar, bom dia. Bom dia, Elcio. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, Gunnar, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Primeiro, muito obrigado pela sua presença, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Para a gente começar aqui, Gunnar, o que realmente são veículos autônomos? Bom, veículos autônomos, podemos chamá-los também de carros que se dirigem sozinhos, né? Eles são veículos, ou carros, ônibus, caminhões que são capazes de navegar e operar sem o controle ou a intervenção direta humana. Para que isso aconteça, eles dependem de uma série de sensores, de software e, especialmente, da inteligência artificial para ter uma percepção do ambiente. E, dessa forma, eles tomam decisões e controlam os movimentos. Perfeito. Podemos até dizer, assim, hoje em dia as pessoas já conhecem o sistema de controle de velocidade automático, por exemplo. O veículo autônomo seria uma extensão, diremos, uma grande extensão desse tipo de controle automatizado. Mas ali também ele controla a direção, a frenagem, ele controla todas as características que um motorista normalmente teria, né, em mente ao dirigir o veículo. Perfeito, perfeito. E Gunnar, hoje o seu papel dentro da empresa, né, da indústria que você faz parte, ele está relacionado muito com a pesquisa e descoberta de soluções inovadoras para esses dispositivos que ficam embarcados nesses carros autônomos, correto? Sim. Perfeito. Conta um pouco sobre essa questão do seu dia a dia. Assim, você é uma pessoa que precisa pesquisar muito, o seu time pesquisa, traz para você e você escolhe o que você vai priorizar para caminhar. Como que funciona um pouco do dia a dia de um profissional que lidera uma frente dessa? Bom, os projetos, as fontes são inúmeras. Então, podem ser do cliente, no caso, uma necessidade que o cliente já antecipou. Pode ser alguma coisa interna que nós estamos vendo já com relação a leis, a quesitos de sistema mesmo automotivo que nós vemos que estão faltando, que ajudariam um carro autônomo ou qualquer outro tipo de veículo. E pode ser também uma tecnologia que nós já temos, talvez aplicada de uma outra forma, em uma outra área, que tem algum tipo de correlação. E aí nós começamos a realmente investigar esse elo, né, entre o que já existe e onde nós podemos também aplicá-la. Sim, e você na pergunta anterior, você comentou sobre essa questão do controle de velocidade, e você também trouxe essa visão que os carros autônomos eles vão além disso, né, com a descoberta de novos componentes. Então, como que os veículos autônomos, eles veem, como eles veem, né, como eles enxergam o mundo, como eles navegam, sendo que tem várias coisas ao seu redor? Bom, aí realmente é uma rede de sensores, como nós já tocamos, né? Então, esses sensores podem incluir câmeras tradicionais, até como a gente está usando aqui agora para ter essa conversa, mais especificamente preparadas para o ambiente automotivo, porque tem alguns desafios aí, que uma câmera de um computador normal não veria, por exemplo. Temos sistema de radar, temos um sistema chamado LiDAR, que diremos que é uma câmera inversa. Em vez de receber informações, em vez de receber pixels, a gente está enviando um laser, e esse laser está criando um grid de pontos em um espaço 3D, em um espaço tridimensional. Então, talvez, diremos, uma ecolocalização de um morcego, talvez seja algo similar, né, onde eles estão criando esse barulho, né, eles estão criando aqueles pequenos
barulhinhos, e com isso eles vão percebendo o ambiente 3D em volta deles. Tá. E os carros, eles usam essa série de sensores realmente para processar toda a informação que eles estão recebendo, seja informação de câmera, radar ou do lidar, e criar uma percepção tridimensional do mundo ao redor deles. Muito bom, Gunnar. E era uma dúvida mesmo que eu tinha, como que funcionava essa tecnologia. E eu imagino também que existam várias contingências. Então, por exemplo, uma câmera que capta, né, como você mesmo falou, que recebe ali o pixel, essa câmera ela também tem vida útil, não é? Aí, além de uma câmera dessa, você também tem os sensores que formam um ambiente 3D à sua frente, seja através de um laser ou até, como você falou, um morcego, através aí de radiofrequência, né? Sim. Imagino que exista alguma coisa nesse sentido. Mas como que funciona, aproveitando que você trouxe alguns componentes que já fazem parte do dia a dia aí de vários automóveis autônomos, como que funciona a contingência? Existem níveis de contingência? Por exemplo, se um sensor falha, outro sensor entra, como que isso funciona? Sim, na verdade, já existem algumas leis nesse quesito, até algumas funções que já existem hoje, autônomas, como, por exemplo, frenagem de emergência. Tá. Isso é uma coisa que a gente já começou a ver em veículos como, veículos de porte maior, né, de classe executiva, diremos, tem uma capacidade de frenagem de emergência. Se eu trouxer uma marca aqui que é muito reconhecida pela segurança, a Volvo, por exemplo, Sim. Ela já tem essa característica, e normalmente esses carros eles precisam de pelo menos uma dupla ativação de algum sistema, ou alguns sistemas, na verdade, para realmente efetivarem esse controle tão brusco, que nesse caso ele está tomando, diremos, a responsabilidade da pessoa que está no comando do veículo, e está realmente influenciando de uma forma muito brusca, né, na direção de um ser humano. Tá. Então, nesse caso, por exemplo, o veículo ele pode ter um lidar, que identificou que tem um obstáculo que está chegando, ou está muito próximo e já deveria ter tido algum tipo de intervenção humana, que não aconteceu ainda. Normalmente teremos também radares que vão entrar no meio, e se tiver uma câmera, ela também vai identificar, seja uma pessoa, um animal que cruzou na frente do veículo. E Perfeito. Com essa percepção de vários sensores, ou de múltiplos sensores, tendo uma confirmação que realmente existe alguma coisa na frente, lá, efetivamente, a gente pode deixar o software tirar o comando, dar um comando brusco, digamos assim. Eu imagino também que esses sensores eles precisam ter um processamento muito eficiente, né? Porque ele precisa ter uma resposta ali às vezes até menos de um segundo. A gente está falando normalmente, um sensor desse ele vai ter pelo menos umas 30 a 60 leituras por segundo. Nossa, então, muita coisa. Bem rápida. Perfeito. E quando a gente olha hoje para os veículos autônomos, qual é o nível de autonomia desses veículos hoje? Onde que nós estamos? Sim, tá. Então, nesse caso, vamos começar primeiro, então, pela definição, né, do que é a autonomia. Porque já nos Estados Unidos, a gente tem uma sociedade conhecida como Society of Automotive Engineers, que é SAE. Em português seria a Sociedade de Engenheiros Automotivos, o equivalente. Eles definiram 5 níveis, na verdade, de automação. Tem um sexto aí, mas na verdade o sexto a gente não considera muito, porque é o nível 0, que seria nenhuma automação, nenhuma ajuda do carro. Então, diremos, a gente pega um Fusca antigo e ali você está no controle completo. Ele não tem nem ABS, se você bobear, nem ABS está nesse carro. Tá. Depois a gente tem de nível 1 a 5. O nível 1 seria um controle de velocidade, por exemplo. Seria uma coisa bem básica num veículo. Então ele pode manter também a distância segura de um veículo que está na frente, e ele mantém a velocidade relativa ao fluxo do trânsito, né? Perfeito. O nível 2 já permite uma ligeira automação também na parte de direção. Tá. Só que ele não tem a permissão o veículo ele não tem a permissão de tomar a decisão de passar para uma faixa de uma faixa a outra, digamos assim. Eu já tive um carro desses. Ele pega a faixa conforme, às vezes ele vai saindo da faixa, ele regula e coloca o carro de novo dentro da faixa. É isso? Exatamente. Isso ele pode fazer. Mas diremos que, por exemplo, você ative um indicador
que você quer entrar, seja para a esquerda ou para a direita, ali, se esse carro tivesse recurso, ele poderia já Mudar de começar a te faixa. ajudar a fazer diremos, mudar a faixa, né? Tá. Depois a gente vai para o nível 3. Bom, o nível 3 ele já começa a ter muitas tarefas que são próprias do carro. Ele já começa a tomar bastante o controle. Então, num engarrafamento, por exemplo, você basicamente deixa o carro tomar conta. Ele vai acelerar, ele vai frenar, Tá. ele pode também fazer Uma essas curva. mudanças de faixa, né? E isso já é mais comum hoje. Isso é o nível que a gente diria que é o mais difuso já nas tecnologias de hoje. Tá. Eu diria que até o Tesla não está muito no nível 4. A gente já vai falar do nível 4, É mas isso que eu ia perguntar. Onde está eu a diria que até o Tesla Tesla está ainda no nível 3, porque ele exige ainda que a pessoa esteja lá e pronta para tomar o controle do carro a qualquer caso alguma momento? coisa aconteça, Tá. né? O nível 4 já começa a ter realmente assim, quase que uma autonomia completa. Quer dizer, para explicar um pouco mais, tem uma pequena diferença entre 4 e 5, que é o 4, ele já tem uma automação completa, na verdade, só que ele ainda exige que você tenha o volante, o freio, Tá. o acelerador, né, a embreagem, tudo isso. Ele ainda exige que os controles estejam presentes no veículo, mesmo que você não toque no veículo em momento algum. Tá. Mesmo que você esteja lendo um livro, ou vendo um vídeo, ou brincando no celular, seja o que for. O nível 5 já é além. O nível 5 já seria o que a gente está dizendo aí dos robotáxis do futuro. Que é, você não tem direção, você não tem acelerador, você não tem freio, você não tem nada. Você entra no carro e ele só tem um espaço para as pessoas e ele, por si só, garante todas as funções. Mas isso também Tá. significa que ele tem que garantir a segurança das pessoas. Já existem protótipos no nível 5? Já existem, por exemplo, alguns ônibus em situações bem específicas. Eu acho que até a Google tem um, que é um ônibus simplesmente no campus dela, em que você entra e ele vai te levar de um ponto A a um ponto B, mas por enquanto eles são utilizados apenas em ambientes extremamente controlados. Eles não estão Tá. difusos aí pela população geral. Tem alguma iniciativa dessa na Europa que você conheça? Tem algumas. Então, aqui, por exemplo, a minha própria companhia, a gente já tem veículos que nós utilizamos também com essa capacidade. Que interessante. Normalmente de entrega, né? No momento, a primeira coisa que é um ponto de entrada para esse tipo de tecnologia são veículos de entrega, porque aí, se tiver algum problema, a gente está falando talvez uma comida ou, não sei, algum artigo que não seja uma pessoa que esteja dentro, né? Então, esse seria um dos primeiros casos de utilização desse tipo de veículo, fora os casos mais restritos, como a gente falou, que são controlados, né, em ambientes controlados. Então, se a gente pensar, por exemplo, aí no futuro, quem é motoboy, no Brasil que tem muito motoboy, né, o Gunnar, quem é motoboy, ele deve sofrer um pouco, né, porque a gente sabe que ele provavelmente será substituído em algum momento. Assim como o próprio taxista, assim como o próprio motorista de Uber, né? Eu não penso que a Uber vai ficar o restante aí da jornada dela somente com motoristas. Eu entendo que ela terá carros que façam esse trabalho, né? Sim, e a Uber já é uma das que está testando, né, esse tipo de veículos. Tá. Então, temos a Uber, nos Estados Unidos a gente tem a Cruise também, que foi comprada pela GM. Tá. Existem algumas companhias que já estão nesse tipo de iniciativa. Eu acho que até em vídeos online a gente pode encontrar pessoas que já gravaram Eu gravei a experiência delas, né, entrando nesse tipo de veículo e não tendo motorista algum, né? Eu não gravei eu entrando, eu gravei o carro passando por mim em São Francisco. Só que eu diria que, na verdade, assim, a tecnologia a gente pode dizer que tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Sempre vai ter um certo impacto positivo e um impacto negativo. Na verdade, eu não vejo isso como sendo totalmente um impacto negativo, porque a gente também tem a questão da segurança do motorista. E essa segurança depende muito da pessoa que está atrás do volante. E nós nunca sabemos a condição que essa pessoa está, né? Já um carro autônomo, ele já vai ter como é que a gente pode dizer, uma base, uma normalidade mais comum para todos os veículos, né? Você não vai ter, por exemplo, um motorista embriagado.
Não vai ter um motorista que teve algum tipo de problema de saúde no meio do caminho e pode criar outros problemas também. Ou até irresponsabilidade do motorista, né? Também. A gente pensando nisso, né? A gente vê, por exemplo, eu penso, né? Que teria que ter uma manutenção preventiva, assim como no setor aéreo, né? No setor aéreo, todas as manutenções elas acontecem de forma preventiva. Então, dificilmente um avião ele vai errar ou ele vai ter algum problema, porque previamente é feita a substituição. Ninguém espera que o componente chegue até o final. Então, isso é algo que vai ter que ser quebrado, porque culturalmente, principalmente em alguns países como o Brasil, né, que é um país ainda em desenvolvimento, nós não temos o hábito de levar o carro para manutenção da concessionária, etc. Pelo contrário, a gente faz o quê? A gente ou não leva, né? Ou a gente leva em uma oficina mecânica que às vezes nem é autorizada, não é? Aí quem tem mais condição financeira, ele acaba levando o carro nas concessionárias, mas isso é uma parcela da população. Então, para que algo do nível 5 exista no Brasil, acho que até o nível 4, né, que exista no Brasil, os donos têm que ter a responsabilidade de levar previamente o veículo, né? Ou o veículo tem um dispositivo que ele desliga o carro e não funciona se atingir uma determinada tempo útil do componente, concorda? Exatamente. Pode ser uma opção. Realmente que sem ter essa troca, sem ter essa manutenção, ele volte a ser um veículo mais tradicional, né? Em pleno controle da pessoa, do dono, por exemplo. Não seja um veículo autônomo. Mas aí seria um nível 4, por exemplo, que não existe, que ainda fornece, né, todos esses controles manuais para a pessoa. Exatamente. E quando a gente fala aqui dos benefícios, né? Você até falou um pouco dos benefícios. Eu trouxe aquela questão da substituição de motoboys, né? E assim, a gente sabe que países mais desenvolvidos, ele tem uma escassez de mão de obra para serviços mais simples, né? Uhum. Então, para esses países, a automação, ela se encaixa perfeitamente. Para países como o Brasil, nós teríamos que, de alguma forma, alocar essa mão de obra em algum lugar, porque muitos não irão progredir, né, em termos de educação para que assumam outras posições. Mas eles serão substituídos, invariavelmente eles serão substituídos, né? Ou eles vão ter que cobrar muito barato para fazer o mesmo papel que um robô faz. Mas aí, nesse caso, mesmo olhando para esse cenário, eu ainda consigo ver que tem muito mais benefícios, né? Como que você enxerga isso? Você vê que ele tem muito mais benefícios em termos desses veículos automatizados? Eu diria que sim. Eu vejo o ponto realmente digamos, a possível perda de empregos. Eu tendo a ter uma visão um pouco mais positiva, né? Eu tendo a ver as coisas de uma forma um pouco diferente, porque eu penso, se essas funções, como entregador ou motorista de táxi, estão sendo preenchidas hoje, nós também podemos pensar de uma forma diferente, que são pessoas que poderiam ser altamente capacitadas para cargos muito melhores, que estão fazendo atividades não muito bem remuneradas. Então, são cérebros, são pessoas, enfim, poderiam ser aplicadas de uma forma muito melhor para a sociedade, né, ao invés de fazer essas tarefas mais simples, né? E, realmente, no quesito da tecnologia, de uma certa forma, sempre que a gente tem um avanço tecnológico, são geralmente esses trabalhos mais simples que são os primeiros a sofrerem, Né? De avanço tecnológico. Pelo outro lado, eu também não vejo assim de imediato que esses veículos vão realmente tomar o mercado e acabar com o trabalho de todo mundo. É uma coisa mais gradual, ao longo de talvez aí 10, 20 anos que isso vai acontecer. Então, tecnicamente ainda existe tempo para recapacitar essas pessoas aí para outras coisas. Mas vamos lá, só então para continuar, outras coisas que a gente poderia dizer, então, com relação a melhorias tendo um veículo autônomo no trânsito, é que a primeira a gente já falou que é questão de segurança. Isso é uma coisa que eu acho que ninguém tem como contestar. Não. A segunda, eu diria que é até o próprio fluxo do tráfego. Porque uma coisa que a gente vê hoje, por exemplo, é que a gente tem muito semáforo, né, muitos pontos na cidade em que o veículo tem que parar. Seja porque tem um pedestre que vai atravessar, ou seja pelo fluxo mesmo. Você tem uma encruzilhada e nós precisamos deixar o fluxo dos dois lados, ou quatro, enfim, atravessar.
Um veículo autônomo, por exemplo, ele poderia já ter uma comunicação tanto com a parte do semáforo como com os veículos que estão em volta e já tratar isso, de forma a dizer, por exemplo, um veículo que vai atravessar um cruzamento na frente desse que está chegando, eles controlam a velocidade dos dois para que um possa passar sem que o outro tenha que parar. Tá então, nesse bom. caso, você tem Uma fluidez maior dentro do trânsito, uma né? fluidez, exatamente, mas assim, só para realmente deixar bem claro na mente das pessoas como é que isso funcionaria, pensa num parque, por exemplo, onde você tem uma série de pessoas que estão interagindo ali. Tem gente que está andando para, seja lá, pegar comida, tem crianças correndo, tem as famílias que estão chegando. Você não vê as pessoas colidirem uma nas outras, porque de uma certa forma você já está ciente de como que as pessoas estão andando, tem alguém correndo e tudo mais, então você já ou acelera ou diminui seu passo, muda ligeiramente a direção. Isso seria o tipo de futuro que eu poderia ver com um veículo autônomo, por exemplo, onde eles já começam a regular esse tipo de fluxo. Então não tem muito mais tanta essa necessidade de parar completamente, né? Completamente. Tá. E o terceiro ponto, que eu diria, é com relação à acessibilidade. Porque especialmente para pessoas idosas, ou seja, para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, Muito bem. algumas ainda podem ter carros adaptados, mas outras precisam de um serviço mais completo. É e nesse verdade. caso, um carro autônomo que tenha um ambiente completamente preparado para uma pessoa com algum tipo de deficiência, né? Na verdade, você tem até mais do ambiente do carro que você pode preparar para pessoas com deficiências. Então, seja cadeira de rodas ou qualquer outra coisa, né? Você já tem um ambiente do carro, no nível 5 que eu estou falando, que não precisa do volante, não precisa do acelerador, não precisa de uma série de coisas. Então, você abre esse ambiente inteiro para a acessibilidade das pessoas. E assim, eu nunca tinha pensado em relação à acessibilidade, mas é muito, muito interessante. E quando a gente pensa, por exemplo, em veículos autônomos, a gente entende também que são veículos a bateria, né? E aí um dos problemas que a gente vê é a questão de quanto tempo ele precisa ficar parado, né? Para que ele abasteça. Mas esse realmente, eu escuto as pessoas falando sobre isso, mas eu penso que no futuro poderia ser tipo aquele robozinho que é aspirador de pó em casa. Ele sozinho vai até a tomada, carrega e depois ele volta para você, né? Sim, exatamente. Bom, e aí até uma noção interessante que você traz, porque é verdade que hoje, de uma forma quase unânime, quando a gente fala de um veículo autônomo, é um veículo a bateria, né? Mas nada impede que seja ainda um veículo a combustão, mas uma combustão que não seja combustível fóssil. Poderia ser alguma coisa à base de hidrogênio, por exemplo. Tá. Já existem motores que estão sendo preparados para esse tipo de funcionamento. Você fala por conta da falha na queima? A parte do hidrogênio tem outras características também, em termos de quanta energia que você tem realmente acumulada ali, quando você tem a combustão que acontece. Mas eu estou falando, não é nem com relação à falha na queima, não. É mais realmente a questão de repor combustível fóssil, né? Mas a primeira coisa que as pessoas pensam hoje é um veículo a bateria, o que não é necessariamente a única solução que a gente pode ter. Tá bom. Eu pensei Então, que o veículo. Eu pensei que o veículo a bateria. Eu pensei que os autônomos fossem a bateria pela necessidade de resposta sem falha. Existe, bom, isso claro que é uma base. Isso é uma base que existe hoje em dia. Mas, por exemplo, se a gente for ver, foi na década, deixa eu ver aqui, foi nos anos 2010, se eu não me engano, teve uma competição feita pela DARPA, Tá. isso nos Estados Unidos. Então, a empresa é uma agência governamental de defesa que fez uma competição de veículos autônomos. E na época a gente não tinha ainda esses veículos a bateria. Então eram veículos a gasolina normal, ou até diesel, que estavam sendo guiados por computadores, né? Digamos assim. Então, eu acho que o maior medo das pessoas quando a gente fala de bateria é com relação à autonomia do veículo. É isso que geralmente o pessoal tem um pouco em mente, que o meu carro a gasolina vai muito mais longe do que um carro a bateria. Eu tenho medo a mais, tá? Pessoal. Vou compartilhar com você, quem sabe você tira o meu medo, né? Eu acho que essas baterias, elas pegam fogo e eu tenho a sensação que a vida útil delas é pequena. Então, por exemplo, para o mercado da revenda, né, do seminovo, é como se você estivesse consumindo um carro que ao invés de ele ter 100% da bateria, ele tem 60% da bateria, ou seja, é um carro, ele não é o mesmo carro, porque se ele não tem a mesma eficiência, ele não é o mesmo carro.
Então são medos que eu tenho, mas eu confesso que o fogo, pra mim, eu vi várias imagens de BYD pegando fogo. Eu falei, como que eu levo minha família dentro de um carro assim? Mas eu não tenho Sim. estatística nenhuma, tá? É pessoal mesmo. Não, nesse caso, eu acho que teve algum tipo de falha também. Eu não posso falar de casos Claro, específicos, claro. assim. Cada caso tem que ser analisado individualmente, né? Mas bateria geralmente não tem tanto problema ah, como as pessoas têm em mente, né? Tá Se você bom. vê só, assim, Ufa. se a gente só pegar o celular, né? O celular a gente usa aí 3 anos ou mais e É, geralmente não tem nenhum problema de bateria, né? A bateria começa realmente a perder um pouco a carga, mas é. explosão, então algum tipo de incêndio, coisa desse tipo, não chega nesse nível. Provavelmente o que acontece num veículo que tem algum tipo de problema de bateria ou, no caso, um incêndio que começa, é uma falha em outros sistemas, porque as baterias elas também precisam ser mantidas em Hum, determinados níveis de temperatura. E uma bateria que está sendo muito exigida, ela automaticamente vai esquentar mais. Então, provavelmente houve alguma falha uhum. em algum sistema, né, alguma conexão ou no sistema de resfriamento que levou a essa conclusão digamos assim, forte. Mas o uso normal de um carro, né, a gente já começa a ter algumas informações. Então, aqui na Europa, por exemplo, a gente já tem carros que estão sendo revendidos elétricos. E a grande parte das baterias não estão assim a 60%. Elas ainda vêm diremos, 85% a 90%. E isso depois Tá. de 3, 4 anos de uso. E isso depende muito também do uso da pessoa, né? Porque se a gente volta, por exemplo, do carro autônomo, se a gente pega, por exemplo, um táxi autônomo que vai funcionar muitas horas por dia, esse veículo, sim, vai desgastar muito mais a bateria, Tá. tanto no desgaste de uso quanto na recarga, né? Então, realmente, essas baterias de lítio, ela tem uma recarga, uma vida útil de quantas vezes você pode recarregar antes que ela comece a ter uma, uma eficiência degradada que seja Tá. perceptível. Perfeito. Num carro de família, ah, que esteja numa cidade, então você está levando os filhos para a escola, está indo para o trabalho, está voltando, talvez pegando a sua esposa, alguma coisa assim, o desgaste é muito menor. Então, esse tipo de noção de desgaste da bateria talvez não entre tanto, né? Tá. Mas outras companhias, já tem algumas companhias no mercado também, então a gente saiu um pouco do veículo autônomo, estamos na bateria, mas existem companhias no mercado hoje também que já propõem baterias que são que você pode trocar a bateria do carro. Isso seria Então, na incrível, né? verdade, não somos nós que trocamos, né? Ele tem tipo um centro automatizado que você entra, o carro ele fica preso ali e você tem uma série de parafusos que são desfeitos, a bateria sai e uma nova entra e ele conecta tudo Parafuso de não. novo e você sai com o carro. É. Então isso existe, né? Já tem essa noção. Seria uma das soluções para a bateria que a gente tem equivalente ao posto de gasolina, que você entra em 20 segundos, ou 30, ou 2 minutos, ou 5 minutos, você já, né, encheu o tanque do carro. Exatamente. Que eu acho que é algo que vai acontecer invariavelmente, principalmente em grandes metrópoles, que as pessoas estão sempre correndo e dificilmente elas param para ficar muito tempo na Sim. frente ali em um reabastecimento de uma bateria, né? Uhum. E Gunnar, muito bom, assim, tá muito interessante o bate-papo aqui, de fato tô aprendendo muita coisa, isso é muito bom. Agora, eu tinha escutado uma vez, eu não sei se esse número é real, mas eu cheguei a fazer um curso de educação executiva na UC Berkeley, de inteligência artificial, e lá nós tivemos um módulo de veículos autônomos, não é? E se eu não me engano, tinha um dado que foi compartilhado comigo, que era assim, um ser humano, na média, precisa de acho que 400 mil quilômetros ou 400 mil minutos para que tenha um acidente, né? Uhum. E isso pensando no todo, né? Numa média que é feita aí com base em estudos. E que o veículo autônomo, ele passava por situações ruins a cada, acho que 100 mil horas ou 100 mil minutos. É verídico esse número? Assim, hoje o veículo autônomo ele ainda é menos eficiente que um ser humano ou não? Isso daí foi no curso É, que eu vi há 2 anos atrás e hoje as coisas já sim. mudaram. Só para recapitular aqui. Então, você falou 400 mil para uma pessoa e 100 mil para um veículo É, autônomo. Foi isso?
Ah, ahn, bom, eu Pode não me tenho corrigir exatamente. se estiver errado, pode me corrigir, tá? Porque eu de fato não lembro esse número de cabeça. Eu não teria o número agora também na cabeça, não, eu teria que ver exatamente de onde que veio esse estudo, mas o que eu posso dizer é que hoje em dia, os carros que nós temos hoje, por exemplo, eles estão num nível mais 3, começando a entrar num 4, né? Tá. Então isso significa que a gente ainda não tem um carro que seja completamente capaz de se adaptar a todos os cenários que a gente pode encontrar numa via. E é aí que começa a entrar um pouco o problema, porque quando a gente está treinando esses sistemas de inteligência artificial, na verdade, antes de você formar esses sistemas, a gente está primeiro criando casos de estudo, né? Então, são casos de utilização do veículo, então, seja um cruzamento, seja um pedestre que está na frente do veículo, né? Como é que o veículo vai reagir? Então, tudo isso são casos pensados por engenheiros, por uma equipe técnica que Tá. coloca isso no computador para começar já a treinar um sistema de inteligência artificial e depois vão começar a testar em outros ambientes. Geralmente, nenhum veículo autônomo vai ser colocado, digamos, num ambiente real, sem ter bilhões de horas de testes virtuais primeiro. Tá. Mas mesmo com essas horas de testes virtuais, situações podem acontecer que fogem um pouco ao que a gente tinha previsto. E é Uhum. aí, né, é exatamente nesse contexto que o ser humano hoje em dia ainda é mais capaz do que a inteligência artificial. Porque o ser humano ele tem essa capacidade de raciocínio e de adaptação muito rápida, né? Mas a inteligência artificial que a gente conhece hoje, bom, tem outras que estão chegando aí já, o generativa, coisa parecida, e preditiva também, mas o tipo de inteligência artificial que são embarcados em veículos hoje em dia, elas ainda são muito dependentes do que elas já aprenderam. Então, se sai completamente desse leque que ela já conhece, em termos de ação e reação, Tá. ali sim a gente pode ver algum problema. Tá. E aí que, por exemplo, em São Francisco sim, a gente já teve até um tempo, acho que foi agora em 2024, que São Francisco tinha proibido, né, o uso de veículo autônomo de algumas companhias. Eles simplesmente pararam porque estavam causando muitos problemas. Então, os Tá. veículos eles chegavam numa encruzilhada, por exemplo, eles estavam começando a passar, vinha um outro veículo, bloqueava, no meio disso o trânsito, e o veículo ficava bloqueado no meio de todo mundo. E aí Travado. ele não sabia o que fazer, né? Ele ficava meio É. perdido. É, então, isso sim, tivemos alguns problemas nesse sentido, acredito que ainda teremos mais, É. só que o mais importante aqui é realmente impedir a morte de uma pessoa, né? Tá Esse é bom. que é o ponto principal. Então, bloquear o trânsito é um incômodo para todo mundo, mas o principal hoje é a segurança do passageiro e também a segurança das pessoas que estão em volta. Então, nesse caso, eu posso até te dar um exemplo, foi recente agora, acho que tem 2 ou 3 meses que aconteceu na Romênia. Tá. Então, uh, posso até mandar o vídeo se você Ah, quiser fazer legal. Se né? você quiser, a gente edita e coloca o vídeo aqui. Sim, então o que aconteceu na Romênia foi que um Tesla estava passando por uma praça, Tá. numa via de 3 faixas, na verdade. Então você tinha 2 faixas que vinham na direção oposta ao que o Tesla estava indo, e essa faixa única onde o Tesla estava andando. Só que essa faixa em que ele estava dirigindo, conduzindo, ela ficava bem do lado desse parque. Tá. E no momento, você vê que um pedestre, um senhor um pouco mais idoso, eu acho que ele tropeça e ele cai na via. Tá. Mas ele cai já com o Tesla muito em cima, né? Então, Tá. acho que se fosse uma pessoa, não teria tido tempo de reação, porque ainda mais que uma visão periférica, né? E o Tesla teve esse tempo de reação e salvou essa pessoa. Só que o que ele fez? E aí que está também a outra parte da inteligência artificial, né? Que é qual a reação que ela vai ter. E isso também tem que Tá. ser pensado de antemão. O Tesla, nesse caso, ele, ao invés de tentar frear, ele viu que realmente a pessoa ia cair na via de tal forma que ele, Não ele ia não conseguir teria como frear. só frear e salvar a pessoa. Ele tomou uma decisão de ir contra o veículo na faixa contrária. Destruiu os dois Hum. carros. Os 2 carros ficaram completamente destruídos, mas a pessoa sobreviveu. Mas ele colocou em risco as pessoas do outro carro. Aí é que tá. Então, aí vem a questão, né? Vem um pouco da ética da inteligência artificial e também como é que a gente está programando, como é que a gente está ensinando esses sistemas. Por quê? A pessoa que caiu na via, se o carro passa por cima, a chance dela é ínfima, É zero. diremos assim. É.
né? exatamente. Você indo contra um outro carro que está vindo na via contrária, a chance desse outro carro ter um airbag, da pessoa estar usando cinto de segurança, de toda aquela zona que a gente diz hoje em dia, né, que tem em volta dos carros, que é a zona que a gente pode destruir, mas que ela absorve a força do impacto e a pessoa que está dentro da cabine fica intacta ou pelo menos pouco machucada, é muito maior, né? Então, nesse caso, o Tesla ter ido contra um outro carro dá mais chance para as duas pessoas dos dois veículos, ou múltiplas pessoas que estão dentro dos dois veículos, sobreviverem do que se ele tivesse passado por cima da pessoa que caiu na via. Sim. Da, Então, me- da tem mesma essas forma, condições também. da mesma forma que se ele tivesse a informação que as pessoas que estavam dentro daquele outro veículo era um carro muito antigo, que não tinha airbag, e que as pessoas não estavam presas no cinto, ele teria que fazer uma avaliação, tá? Eu passo em cima de um ou eu prejudico quatro, né? Sim, sim. Mas nunca vai Existe, chegar a aliás, esse ponto tipo porque é uma variação muito grande, né? Ele tem que assumir que tá tudo é. certo no outro carro. Sim, sim. E isso, na verdade, é uma condição, né, que a gente tem. Existe até, a gente chama de trolley problem. Essa é uma condição bem polêmica, né? Isso, Quantas que é vidas eu você vou, mata quantas um ou vidas mata eu vou cinco. interferir? E tem variações também, né? Porque, na verdade, o problema inicial é você tem, por exemplo, um trem que está chegando numa via e, em algum momento, ela vai passar por cima de 5 pessoas, só que você tem acesso à chave que muda o trilho para que ele passe por cima de uma só. O que É, você faz? Você muda é, essa chave ou você não muda essa chave? E aí tem uma variação disso que é um pouco além, vai um pouco mais além, que é, na verdade, você tem essa via férrea e você está numa ponte em cima e você sabe que tem uma pessoa, eu não sei como é que eles assumem isso, mas uma pessoa de um corpo, de uma certa massa, que se você jogar no trilho, ela consegue parar o trem antes que ele passe por cima de 5 pessoas. E aí a tá. pergunta é, você joga essa pessoa no trilho ou não? Né? Você empurra essa pessoa para cima do trilho ou não? Ou não? Porque aí a variação de você ter a mão, né? Você ter a decisão do que vai acontecer. É, E geralmente a primeira condição as pessoas têm muito mais resposta positiva do que na segunda. Porque na segunda, realmente é uma pessoa que está empurrando. Você literalmente empurrou uma pessoa para cima da situação. Enquanto na exato. outra, você simplesmente tirou 5 da reta, digamos assim, né? E se a gente for pensar nessa condição que você trouxe, nós também temos uma outra situação. Você sabe, ali era uma mão dupla, né? Como você falou, uma mão vai, uma mão volta. Mas na Europa existem muitas vias que é uma mão só, por ser via, lugares muito antigos, às vezes é uma via Sim. só, que vai para um lado só. Tem calçada de um lado, calçada do outro. Na Itália tem muito disso, né? E uma via só. Se a gente parar Sim. para pensar, ele desviou do idoso, certo? Uhum. Mas e se houvesse uma criança do outro lado? Sim. Ali talvez ele não tivesse tido a Tis- mesma reação, né? Talvez não tivesse. Então, talvez ele teria batido no idoso. Ou Sim. talvez ele teria tentado desviar dos dois e acertado. Eu não consigo. Tem que entender como que é, mas assim, de alguma forma ele estaria entre um idoso e uma criança. Só que um está Sim. de um lado, o outro está do outro. Porque a Sim. criança está andando naturalmente, segurando a mão ali dos pais, na calçada. Certo? E o idoso, do outro lado, ele tropeçou e caiu na via. Sim. Então, assim, são comportamentos que, óbvio que alguém codificou, Sim. né? Mas que não vem à tona, porque senão geraria muita polêmica. Sim. Mas aí também entra uma outra característica da inteligência artificial, né? Que é, enquanto esses carros estão, digamos, enquanto a inteligência artificial está guiando o veículo, ela está constantemente vendo potenciais alternativas, né? Tá, Então, ela realmente está calculando. Primeiro, ela está calculando qual a direção que ela vai tomar já, que é tá. para seguir a via. Mas se qualquer coisa começa a interferir no campo de sensores dela, ela já vai também ter alternativas para esse tipo de situação. Agora, se a alternativa realmente ela é a melhor ou a pior, isso realmente, como você falou, fica a critério de quem programou o sistema, de quem ensinou a inteligência artificial a ter o tipo de reação.
E realmente, eu acho que no momento ainda é uma situação que o pessoal tenta evitar ao máximo, né? Exatamente. E você diria que esses seriam os maiores desafios dos veículos autônomos? Ou existem outros? Bom, eu não sei, porque quando a gente começa a falar de ética, o computador no momento não entende muito bem o que que é uma ética, né? Isso é uma coisa muito fluida, né? A gente não tem como ensinar uma IA exatamente o que que é o mais ético versus o menos ético. Tanto que hoje em dia, eu não sei se você já viu, mas com essas IAs que a gente pode interagir online, Uhum, se você perguntar, por exemplo, qual site onde eu posso fazer download, digamos, ilegais, uhum, né? Ela vai te responder que ela não quer ser cúmplice disso. Então, ela não vai te dar esses sites. tá. Mas se você virar a questão e disser, por exemplo, eu não quero entrar em nenhum site que me dê qualquer conteúdo ilegal, como é que eu fico longe desse conteúdo? Quais são os sites que É, você recomenda que eu fique longe muito deles? bom. Ela vai te fornecer esse tipo de coisa. Ela vai te dar os sites que Essa você informação. queria. Você só É, articulou a pergunta de uma forma diferente. exato. Então, tudo isso, por exemplo, ainda são coisas que têm que ser pensadas e colocadas dentro da IA como barreiras, mas são barreiras humanas, né? É um humano que está atrás codificando esse negócio, ele está codificando esse limite da inteligência artificial. Então, quando a gente está falando de veículos, eu acho é bem complicado. A discussão, ela é uma discussão enorme que tá tendo, existe essa discussão. E eu acho que até hoje ainda não tem um consenso muito grande, fora dizer, a gente sempre está tentando procurar o caminho em que o máximo seja feito para que o mínimo de pessoas sejam colocadas em risco, né? É, eu Basicamente, vejo. esse é o ponto. Eu penso, Gunnar, eu penso que assim, a evolução de sensores, a evolução da segurança do veículo, tudo isso é algo natural. Ele invariavelmente vai acontecer. O próprio mercado ele puxa isso, né? Ele pede, ele demanda isso. E quando envolve dinheiro, se está demandando isso, as empresas irão trabalhar em cima disso. Agora, a ética e regulamentos aí envolvem questões políticas juntas, né? Então, tem questões para mim políticas, questões culturais. Por exemplo, nós Uhum. falamos agora há pouco de um exemplo de um idoso que caiu na via. Se você e uma criança estava do outro lado, se isso acontecesse, por exemplo, no Japão, Uhum. será que eles iriam priorizar quem? Não é? Aí, se acontece em uma outra cultura, quem que eles iriam priorizar? Então, assim, eu vejo que existem questões éticas muito fortes e muito relacionadas a questões culturais, a política, a interesses também de montadoras, né? Sim, Não existe uma vida que vale mais ou uma vida que vale menos, não é? Mas existe, como você falou, a prioridade é salvar a vida, mas ao mesmo tempo, se você salva a vida que gera um problema para outra vida, são assuntos uhum. que caem em uma decisão que envolve uma decisão que tem viés ético, né? Assim, o Sim. que fazer, né? E, e a gente pode ir além, né? Porque hoje em dia, se esse fosse o caso com o ser humano atrás do volante, a responsabilidade é do ser humano. É do ser humano, é verdade. Mas se for um sistema de inteligência artificial que tomou uma decisão, a responsabilidade volta então para quem? Para a companhia, Para a volta para os companhia. engenheiros que programaram, volta, É, entendeu? A que nível que esse negócio chega, né? Então é por isso também que o assunto que você trouxe agora, que é exatamente a parte legislativa por trás disso, ela é muito importante, porque tem que ter uma compreensão, né, de quem e como esses sistemas são preparados, né? Quem está preparando eles, qual quais são as limitações que a gente aceita, né, desses sistemas e também quem será responsabilizado caso alguma coisa dê errado. a tendência é que algo aconteça e seja regulamentado e aquele kit, Depois. que a gente chama de ética, todas as Sim, montadoras vão ser obrigadas a trabalhar, usar aquele kit. Só que ainda assim, se sim, der algo errado, a culpa vai ser da montadora, tá? bem possível. Sim, A tendência vai ser essa, né? sim. E assim,
Gunnar, pensando agora na inteligência artificial dentro dos veículos autônomos, né? É inviável ter um veículo autônomo sem uma inteligência artificial, correto? Correto, correto. Então, hoje, mesmo com todo o nível de automação que a gente já tem nos veículos, quando a gente fala de novo, se a gente voltar para aquele controle de velocidade, isso é um algoritmo. A gente não precisa de uma IA, a gente não precisa de um sistema de inteligência artificial para controlar só a velocidade, né? A gente tem um sensor, a gente tem o acelerador, tem o freio, essas coisas. Isso, um software relativamente, bom, não vou falar que é simples, mas um software programado de uma forma mais tradicional, ele já é o suficiente. Até Tá. porque antes de ter a inteligência artificial, a gente já tinha esse tipo de função dentro dos veículos, né? Exatamente. Mas quando a gente começa a criar realmente colocar o veículo num ambiente onde ele tem controle completo de todas as funções do veículo, então acelerador, frenagem, né? Toda a parte de direção, até mesmo pisca-alerta, essas coisas assim, para realmente dar algum tipo de noção para quem está em volta do que o veículo quer fazer, né? Tudo isso já exige uma complexidade muito maior, e é exatamente nessa complexidade que a inteligência artificial ela tem o seu uso. Porque Uhum. aí você realmente tem essa, digamos, essa rede neural, né, da inteligência artificial, que é capaz de absorver muito mais informação e, baseado em um contexto, ela consegue chegar numa solução que, bom, esperamos que seja melhor, né, digamos assim. Mas realmente é impossível ter um veículo autônomo sem inteligência artificial. Ela é o cérebro do carro. Sem isso, ela não funciona. E Gunnar, quando a gente pensa agora nessa questão de segurança, inovação, que você faz, né, que a sua equipe faz, ou seja, vocês estão sempre à frente do mercado, buscando essas informações, como você mesmo comentou aqui no início desse nosso bate-papo. Eu entendo que além de você tem a sua equipe, né, e que todos precisam caminhar numa harmonia, né? Não tem como cada um ter a sua ideia, ou seja, vocês precisam caminhar numa harmonia, porque já existem variações de segurança, já existem variações na inovação, na ética. Como que fica, então, o equilíbrio da segurança e da inovação para quem trabalha nesse campo, e como que você inspira a sua equipe? Bom, a segurança é um assunto, na verdade, não tem nem discussão, porque a segurança ela tem que estar em primeiro lugar em tudo que a gente faz. Quando a gente adiciona a inovação dentro da segurança, na verdade não cria atrito, ele cria condições específicas em que essa inovação tem que trabalhar, né? Tá. Então, é uma abordagem. Quando a gente começa a pensar em como que a gente vai criar um sistema que seja seguro, ele exige uma abordagem bem diferente. É uma abordagem assim, em termos não só técnicos, mas também em termos de realmente planejamento de como que o sistema vai ser utilizado, como que ele vai ser validado, né, testado, no caso. Se já existem regras que estão, ou leis que já estão em prática, todas elas têm que ser seguidas. Não tem, você não pode burlar nenhuma lei, não existe essa consideração. Até porque, no final, volta para a gente, né? Se nós deixarmos qualquer coisa sair do laboratório, se sai um produto que não seguiu todas as leis, que não seguiu um pensamento assim de segurança para o usuário, e aí não é só o usuário no sentido motorista, ou seja, inteligência artificial, mas como a gente falou antes, são os usuários que estão no entorno do veículo também. A gente considera isso Sim. como uma parte dos usuários, né? A gente não considera os produtos. Realmente isso é número um em toda a parte de inovação. Perfeito. E isso, no quesito de sistema autônomo, a gente está falando que, como a gente já abordou aqui antes, um dos elementos que a gente vai colocar em prática é uma simulação, digamos, é um ambiente virtual simulado com o maior número de casos possíveis que a gente pode pensar, assim, de casos de falha, casos de pedestres atravessando a rua fora da faixa, enfim, qualquer caso que possa vir Uhum. acontecer na realidade, isso
tem que também estar presente no ambiente virtual, simulado, antes de chegar numa fase de testes, né? Perfeito. E tudo isso é bem verificado mesmo. Então, ao mesmo tempo, a gente pode falar que o fundamental na inovação é que, no caso da inteligência artificial, não são só os sensores que existem dentro do carro que fazem a diferença, né? Tá. Então, existem outras inovações que poderiam também nos ajudar, assim, de uma forma bem grande mesmo, né? Então, no caso, seria, por exemplo, os algoritmos de inteligência artificial preditivos que já estão chegando, Tá. que já começam a ser implementados e tudo mais, isso pode nos ajudar. Porque são algoritmos que vão ter um pouco mais dessa maleabilidade que a gente tinha falado antes, que o ser humano tem, em uma condição que ele encontra que ele não tinha um conhecimento prévio, né? Tá bom. A gente tem uma certa maleabilidade mental para sair daquela situação. Então isso, a inteligência artificial não tem hoje, mas está chegando. Então isso é importante. Mas outras coisas também, por exemplo, no quesito de segurança, a gente poderia pensar, se a gente vai inovar realmente, um mapa 3D já pré-pronto, então aquela coisa que a gente conhece do Waze, ou que a gente conhece do Google Maps, alguma coisa assim, imaginemos que existe um mapa 3D das cidades, que já foi pré-escaneado, e o veículo está utilizando essa informação também, além dos sensores, né? Então não é Sim. só o que ele está vendo em tempo real, mas é também uma capacidade já de ter uma noção do ambiente onde ele vai cruzar de antemão. Então isso é como se fosse uma memória humana, diremos assim. Você faz uma certa rota todos os dias, você começa a memorizar o prédio, né, talvez a escola das crianças, que em um determinado momento você tem que tomar mais cuidado, porque você tem que ir com uma velocidade mais lenta, alguma coisa assim. Sim. E isso, a inteligência artificial, hoje ela não tem, né? Mas se a gente tem um mapa já pré-escaneado, pré-definido, que ela possa usar como base, isso já começa a virar, diremos, um sistema duplo de inovação, né? Então é inteligência artificial do veículo mais alguma coisa que vem complementar essa noção. E se a gente pensar no Google, o Google ele não consegue monitorar e ver e passar pelas ruas todos os dias. Eles levaram anos para conseguir criar um 3D de tudo e muitas coisas ficaram defasadas. Mas, por exemplo, os veículos autônomos com uma câmera, eles conseguiriam ficar o tempo todo registrando as imagens e enviando para uma central, né? E isso, se você pensar ali numa montadora, né, numa fabricante que tem ali um grande conteúdo de informação, ela pode se beneficiar disso. Assim como também pode haver ali um consórcio entre as montadoras, que todas são obrigadas a compartilhar as imagens da onde eles passaram, né? Isso poderia gerar... Tem questões também aí que entram em relação aos dados, a segurança dos dados, porque existem pessoas, os usuários ao redor do carro, não é? Que teriam a sua imagem atrelada. Mas seria interessantíssimo, né, ter essas imagens. Sim. E nesse ponto, realmente, até qual ponto que nós podemos recuperar essas informações? E não é só a questão da pessoa que está sendo gravada em termos da câmera exterior, né, no exterior do carro, mas também o que você está recuperando do próprio usuário do veículo, né? Porque aí você está recuperando onde que o usuário está, qual o caminho que ele faz todo dia, enfim, outras coisas que talvez a pessoa não queira compartilhar, né? Então tem realmente essa coisa de privacidade que vai entrar também como um fator aí de restrição bem forte nesse tipo de coisa, né? Perfeito. Mas, então, aí para continuar, então, respondendo a Gunnar, e sobre eu imagino que é esse assunto que você vai puxar, mas assim, frente a esses desafios todos que você trouxe, como que você consegue inspirar as pessoas da sua equipe para enfrentá-los? Sim. Bom, primeiro, eu acho que na equipe que nós temos, já são pessoas que elas já têm uma mente bem aberta, né? Já são pessoas que vêm do mundo da inovação, diremos assim, porque elas têm uma certa predisposição. Elas gostam de trabalhar, muitas vezes, com coisas que ninguém conhece ainda, né? Então, na nossa equipe, por exemplo, nós temos muitos doutores.
É bem comum, realmente, numa equipe de inovação, você ter muitas pessoas que passaram por um curso de doutorado, alguma coisa do tipo. Então, ela já tem uma mentalidade mais aberta, assim, de realmente pesquisa, de buscar informação, criar novos elementos, produtos, seja o que for. Mas aí, ok, a gente tem agora esse grupo de pessoas, né? Tendo esse grupo de pessoas juntos, não necessariamente cria uma inovação. Não é isso que só colocar esse pessoal na mesma sala vai levar a algum tipo de produto, né? Então aí também a gente tem que promover uma visão, né, do que a gente quer. E essa visão tem que ser compartilhada. Então a gente pode falar já diretamente uma visão compartilhada entre todos os indivíduos, né, todos os integrantes dessa equipe, de forma que também o talento de cada um seja utilizado da melhor forma possível. Então, você tem pessoas que são ótimas no desenvolvimento de software, você tem pessoas que são ótimas na parte de validação, então seria criar esses ambientes virtuais, pensar em cenários assim mirabolantes que podem ser em 1 milhão, mas que 1 em 1 milhão talvez aconteça quando a gente está falando de milhões e milhões de veículos. Exatamente. Então, assim, cada um, você tem que ver o talento de cada um, o interesse de cada um, como é que eles podem contribuir e criar essa visão comum para que todo mundo possa contribuir da sua forma para esse objetivo. Mas depois também, assim, é importante reconhecer quando a gente tem alguma conquista. E às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes quer dizer, uma coisa que a gente fala que é simples, mas quando você vai ver, a pessoa passou talvez aí semanas, meses, tentando resolver um problema, né, que no final a solução era simples. Mas, enfim, então reconhecer, seja um desenvolvimento grande, um desenvolvimento pequeno, ter esse reconhecimento das pessoas e como que elas contribuem para a equipe é importante. E eu acho que, ainda mais no dia de hoje, quando a gente começa a falar da geração Z, né, a famosa geração Z que entra e a gente vê tantos vídeos aí que eles são difíceis de direcionar, enfim, de fazer qualquer tipo de gestão, porque eles já têm uma mente um pouco diferente do resto, né? Eles já trabalham, para começar, eles já trabalham de uma forma mais positiva. Eles não têm tanto essa coisa que a gente tinha antes de o empregado tem que estar lá e não entregou, e você tem aquela conversa dura, não sei o quê. Eles já têm uma mente um pouco mais positiva, uma mente mais explorativa, né? Exploradora. Então, dar um propósito, na verdade, para a equipe também é muito importante. No caso, quando a gente fala de um veículo autônomo com inteligência artificial, um dos grandes pontos que a gente pode, e que todo mundo pode se alinhar, é exatamente o ponto da segurança que você trouxe antes. Então, quando a gente fala, olha que legal, a gente está produzindo um carro, ou um algoritmo, ou uma peça que vai ser utilizado num veículo autônomo, eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa é como é que isso vai impactar, então, realmente o funcionamento do veículo e como é que esse funcionamento vai impactar a vida de um ser humano no futuro, né? Isso é importante. Então, promover esse propósito em comum, seja mobilidade de idosos, seja segurança das pessoas que estão compartilhando a via com o veículo, isso é importante. E isso alimenta também uma certa paixão que a pessoa já traz para o trabalho, né? E o comportamento meio que vem a partir disso. Claro que aqui a gente está falando do lado positivo, às vezes também tem a parte negativa, né? Às vezes tem realmente a gente tem que ter conversa mais séria, que a coisa não foi bem feita ou que algo foi esquecido, mas que esse esquecimento não pode passar, porque pode ter um impacto muito grave na segurança. Então, assim, eu acho que é muito importante nesse tipo de ambiente você ter uma mente aberta também para compartilhar informação. Informação não é só o que você fez ou de certo, mas às vezes também onde que você errou, porque esses erros, eles trazem de volta para você uma compreensão de onde tinha uma lacuna dentro do seu processo, dentro da sua equipe, alguma coisa do tipo. E isso depois você procura resolver, né? Então, seja nova contratação, seja capacitando o profissional, enfim, mas essas informações também são importantes. E ainda mais quando a gente está falando de um ambiente de inovação que exige uma segurança muito alta,
nós, é a famosa frase, né? Nós não sabemos o que não sabemos, basicamente. É, Então a gente está sempre descobrindo coisa nova. E nessa descoberta, óbvio que virão também novos assuntos que a gente talvez não tinha pensado antes, mas que agora fazem parte da nossa realidade. Volta um pouco aquilo que a gente falou antes, as regras que ainda não existem, né? As leis que ainda não existem na sociedade, que provavelmente, conforme os veículos autônomos comecem a ser utilizados, elas vão acabar sendo discutidas e colocadas em prática, né? e essas coisas novas, elas não envolvem somente isso, elas envolvem também as indústrias, né? Porque se nós formos pensar na indústria automotiva, ela com certeza será transformada, mas a indústria de energia também será transformada. Existe já, falando dessa transformação, existe já algum cronograma de adoção desses veículos autônomos nos países, ou isso fica aí a cargo das montadoras que levam o veículo autônomo até o país que ela quer explorar o mercado? Como que funciona isso? Sim, bom, hoje em dia não tem, que eu saiba pelo menos, não tem assim um cronograma fixo de implementação de veículo autônomo, né? Hoje em dia ainda estamos muito numa fase exploratória. Em alguns casos, alguns países ou algumas regiões já estão um pouco mais avançadas. É o caso, como a gente já mencionou, São Francisco, por exemplo, já é bem mais aberta para esse tipo de situação. Tá. Até porque São Francisco é conhecida como uma cidade de inovação, né? É Ela tem verdade. lá todas as grandes empresas, basicamente do mundo, especialmente quando a gente fala de software, elas estão com base lá. Tem muito investimento de capital nessas cidades. Tem um governo que também empurra um pouco para esse tipo de solução. Como você falou, já em países já mais desenvolvidos, a mão de obra começa a ser problemática digamos, trabalhos mais que a gente vê Simples, como né? mais manuais ou, né, com menos valor adicionado ao mercado. Então, isso já começa a ser uma consideração forte, só que eu vejo ainda o mercado, o mundo como um todo, ainda muito reticente. Uhum. O que é normal, porque o veículo autônomo hoje ele não comprovou que ele tem 100% das mesmas capacidades que um ser humano ainda dirigindo. Então, quando ele funciona, ele é melhor em termos de evitar acidentes, de ter uma condução certa, né? Mas quando alguma coisa sai do padrão que ele já tem em mente, ou diremos dentro da programação dele, ali a gente começa a ver algumas lacunas e talvez algumas lacunas voltem para essa questão de segurança, como a gente já discutiu antes. Então, você pega a pessoa que está na frente ou pega a criança que está no outro lado da via, né? Uhum. E isso, eu acho que ainda tem um certo medo no mundo inteiro para realmente ter uma adoção em massa de um veículo autônomo. Eu acho que o que a gente vai acabar vendo é que em determinados usos relativamente restritos no início, eles serão autorizados. Então, no caso de São Francisco, por exemplo, a gente vê que dentro da cidade eles são autorizados, mas tem algumas condições. Tem lugares que eles não podem simplesmente sair dirigindo para todos os lados, autoestradas e coisa parecida, eu acho que eles ainda estão mais restritos. Então, eu diria assim, que pelo menos uns 10 a 20 anos antes da gente ter uma tecnologia que seja madura o suficiente, que tenha comprovado bem para todo mundo que ela é, digamos, confiável, Tá, antes que esses veículos virem algo comum, né, para todos os tá. lados. Existe hoje alguma tecnologia que já é madura o suficiente, que faz entregas de comida, por exemplo, que poderia ser utilizada em algum bairro aqui de São Paulo? Você conhece algo nesse sentido? Porque é comum já na China e em É, alguns países da Escandinávia, né? Nós termos sim. existirem alguns robôs que eles levam uma comida até a casa de alguém. Uhum. Esses robôs, você enxerga que eles poderiam também ser testados aqui? Eu poderia abrir uma empresa dessa aqui em São Paulo e colocar, por exemplo, em um bairro para que
que atenda a população ali da região? Eu acredito que sim. Porque eu já vou comprar alguns robozinhos aqui, vou abrir uma empresa nova. Eu diria que sim. Diremos, o potencial desse uso em São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas, ele existe. Tá. É claro que vai passar também por uma questão de educação da sociedade, né, com relação a esses robôs existirem, né? Em termos de, aí a gente já está falando realmente de vandalização, né, de roubo, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas eu tenho certeza, aí iFood, por exemplo, vocês devem usar bastante, né? Sim, é muito Então já utilizado seria um aqui. caso. Já seria um caso. É, Então, um desses robôs estando num ambiente já mais empresarial, num bairro mais empresarial, por exemplo, fazendo foi o que eu entregas, pensei. já seria um caso de utilização, né? Vou estudar sobre o assunto. Vou comprar uns 3 robôs e vou testar, viu? Porque com certeza tem alguns bairros aqui que é bem possível, tá? Até por questões de geografia, por questões. Uhum. Bom, deixa esse assunto pra lá, senão eu vou acabar dando ideia pra outra pessoa. Mas com certeza isso é muito interessante, é o futuro. E a gente sabe que aqui no Brasil as coisas começam muito por São Paulo, né? Sim. Bom, eu te fiz. Nós já estamos indo aqui pro encerramento, né, Gunnar? E óbvio que tem muito desse assunto que a gente poderia explorar, né? E discutir. Mas a gente. É uma pena, pode ser que a gente marque, né? Se você. Fica aqui o convite, né? Você tendo agenda, a gente marca para que a gente faça a parte 2 dessa gravação, tá? Claro. E na última pergunta você falou sobre questão de 10 a 20 anos para termos a tecnologia confiável, para então começar a duplicar essa tecnologia, né? E nós termos mais acesso a ela. Mas eu queria muito que você trouxesse uma visão, talvez aí de uma década somente à frente, onde você imagina que estará essa indústria? Bom, conhecendo os desafios que temos hoje, então só para dar um pouco de base para todo mundo, hoje a China está vindo bem forte, né, no mercado Ó, automotivo. Inclusive no Brasil você já tem BYD, né, que é Build Your Dreams, isso. que já se instalou. Eu já vi Aqui, alguns carros rodando. aqui a gente chama de BYD. Sim, sim, mas é só que o Ah, BYD, por extenso, o que ele quer dizer é Build Your Dreams. isso, Build Your Dreams. É. É, E, enfim, esses carros, para começar, como são de companhias mais jovens, eles já vieram num patamar diferente, né? Então, eles tá. já vieram considerando muitas dessas tecnologias. Então, os sensores que a gente está falando para veículos autônomos, os computadores de bordo, que são muito potentes, uma rede de comunicação dentro dos veículos, que são muito rápidas, versus, por exemplo, um carro aqui da Europa, que são companhias mais tradicionais. Se a gente pegar a Volkswagen, ela já existe há praticamente 90 anos. Então, isso, ela modifica, claro, ela vem melhorando a tecnologia dos carros, vem fazendo mudanças também na estrutura, nos computadores de bordo e tudo isso. Só que, para uma companhia que já está no mercado há muito tempo, essa mudança ela não é só tecnológica, né? Ela impacta também todo o lado do pessoal que trabalha dentro, ela impacta um pouco o lado político, porque tem a coisa da estrutura da organização. Então, assim, tem muitas coisas que às vezes freiam um pouco esse desenvolvimento, né? O que eu vejo hoje é que, basicamente, os chineses, com essa coisa dessas novas empresas que estão vindo, eles estão numa velocidade muito acelerada Tá. nessa direção. Então, não é só carro autônomo, mas também são as funções que eles dão até para os usuários dos veículos, né? Então, hoje em dia, você pode programar, por exemplo, seu carro para fazer show de luzes, se você quiser. A Tesla já fez um pouco isso.
Mas, novamente, a Tesla nos Estados Unidos é uma companhia mais jovem, também comparada com o GM. Ela já nasceu com esse mindset, né? Ela já nasceu um pouco com esse espírito. Então, o que eu vejo para daqui a 10 anos, eu não diria que seria um veículo 100% autônomo ainda, mas eu diria já começando a entrar no nível 4, onde você ainda tem, talvez, o volante, essas coisas assim necessárias, veículos completamente autônomos para táxis, né, que a gente chama de robotáxi, ou um ônibus também nesse mesmo tipo de ideia, né? Já em uso, mas em situações específicas. Como então, corredor de ônibus, por exemplo? Completamente, exato. Não é para todos os lados na cidade ainda, Tá. mas é com coisa específica. E eu vejo ainda muitas pessoas querendo realmente dirigir o veículo, né? Porque também tem aquela coisa do prazer realmente de você pegar o seu veículo e dirigir. Tem gente que ainda sente esse prazer, né? De ter essa possibilidade, essa sensação. Os apaixonados Então, por carro, muitas vezes eles não compram o melhor carro, eles compram o carro que eles mais gostam de dirigir, né? E não tem o carro como um meio de transporte, eles têm o carro como um status, como algo que sim, é a extensão da personalidade dele, né? Existe muito disso mesmo. sim. E aí, até pelo próprio custo de todos esses sensores, o computador de bordo e tudo, eu acho que nós ainda veremos muito. Eu acho que a maioria dos carros que vão ser vendidos no futuro, dentro desses 10 anos, ainda serão carros tradicionais, diremos assim, com capacidades autônomas. Tá, É basicamente isso que eu diria. Então, é um carro perfeito. como você tem hoje: volante, acelerador, freio, tudo isso, mas com a capacidade de guiar quando você estiver cansado ou não quiser fazer, né? Perfeito, perfeito. Então tá bom. Lunar, é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui esse bate-papo, né? E foi um prazer receber você aqui nessa nossa jornada. Espero que tenha contribuído muito, e eu tenho certeza que contribuiu muito para quem está assistindo, para que a pessoa tenha uma clareza sobre esse ponto específico de veículos autônomos, né? E espero que a gente possa ter até uma parte 2 e se aprofundar um pouco mais nos assuntos, tá bom? Fica aqui já o meu convite. E é isso, Gunnar. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Um prazer revê-lo. E um abraço aí pra você. Deve estar um frio danado aí em Paris, né? 5 graus, tá tranquilo. Ah, então tá tranquilo. Então tá bom. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Elcio. Obrigado e bom dia. Para você também. Tchau, tchau.